Você já deixou de adorar a Deus por vergonha? Já deixou de falar, de cantar, de se expressar de forma assim genuína por medo do que os outros iam pensar? Eu queria falar com você hoje sobre isso, sobre um texto que sempre que eu passo por ele me chama muita atenção, principalmente nesse ponto. Sabe, em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vamos ver um cenário em que Davi está trazendo de volta a Arca da Aliança. Um cenário de festa, de muito louvor, de muita adoração, né? E nós vamos ver Davi sendo o rei se despir de tudo aquilo que dava a ele alguma pompa, ele vai se despir daquilo, vai começar a adorar o Senhor, vai começar a dançar na presença do Senhor, né? Vai entregar uma adoração genuína, uma adoração verdadeira, né? Uma adoração, assim, agradável ao Senhor. E, em contrapartida, nós também vamos ver Mical, que vai olhar lá de cima e ver aquele negócio, tipo assim, não ficou legal isso aí não, viu? E ela não vai só se contentar. Gente, é muito interessante porque a Bíblia fala que ela desprezou ele no coração quando ela viu ele dançando na presença do Senhor, né? Mas ela não se contentou em só desprezar. Ela precisou ir ao encontro dele para tentar bater a fé do homem, né? Ela chegou lá, foi ao encontro dele e foi lá falar para ele que aquilo que ele fez não é digno, não era digno de um rei, né? Que aquilo que ele fez foi muito errado, estava se rebaixando. Era isso que ela queria dizer, né? Que ele estava se rebaixando quando ele agiu daquela forma. E mais do que o que Mical vai dizer, é o que Davi responde, né? Que ele fala para ela assim que se fosse preciso, né, ele se humilhar ainda mais diante do Senhor, ele se humilharia, né? Porque ele reconhece que ele está ali porque o Senhor escolheu ele no lugar de Saul. E ele reconhece que qualquer coisa na nossa vida que reinar só é eficiente com a presença, que tudo nós precisamos da presença do Senhor. Ele reconhece o valor da presença, o valor da presença que Saul mesmo ignorou durante muitos anos, né? E nós vamos ver que essa atitude de Mical, embora às vezes a gente olha e, né, já condena logo o que ela fez, porque realmente foi bem desnecessário, né? Ela ter que descer e ir ao encontro do rei só para tentar bater a fé dele. Mas muitas vezes nós estamos sendo Mical, infelizmente, né? Muitas vezes nós, ao invés de, como Davi, expressarmos a nossa adoração, ao invés de, como Davi, sabe, nos entregarmos à adoração, nós entramos no papel de Mical, começamos a julgar o jeito que o outro está adorando, o jeito que o outro está cantando, né? Às vezes você vai para a igreja e ao invés de você entregar o seu melhor louvor, né, você fica lá pensando e olhando por como o outro está cantando, se o outro desafinou, se não desafinou, se o instrumentista tocou direito, se não tocou, sabe? Nós, infelizmente, às vezes ocupamos esse lugar que, ao invés de adorarmos com sinceridade, nós ficamos observando a adoração do outro para criticar. Só que isso traz para nós alguns pontos. Primeiro que o Senhor fala que com o mesmo julgo que nós julgamos, nós seremos julgados. Então não fica pesando sobre o seu irmão, sabe? Não fica colocando muito julgo, não fica assim, pondo muito peso nas coisas que o outro faz, porque esse peso vai ser usado para você. Né? Aquele que age com misericórdia receberá misericórdia. E nós devemos lembrar que nós já recebemos muita misericórdia por parte do Senhor, né? Porque todos nós estávamos destituídos da graça, então todos nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. E da mesma forma nós precisamos oferecer misericórdia, né? É interessante que nessa mesma pegada nós vamos ver outros textos na Bíblia, né? Como também em João 12, nós vamos ver Maria lá se prostrando, né, e adorando ao Senhor com o guento, né, e secando com os cabelos, uma adoração verdadeira. E em contrapartida também nós vamos ver alguns discípulos, né? Nós vamos ver Judas indo e questionando aquilo que ela estava fazendo, desprezando o que ela estava fazendo, né? Constrangindo a adoração dela, né? E mais, nós precisamos entender que a adoração ela é muito particular. A adoração ela é muito individual. Sabe quando Jesus fala em Mateus 6,6, né, que nós devemos entrar no quarto, fechar a porta e adorar? Isso é sobre intimidade verdadeira. Não é só sobre você se isolar. É sobre um espaço em que você pode realmente se derramar. É sobre um espaço em que você pode falar de forma genuína, sabe? Você não vai ficar preocupado se o seu vizinho está olhando, você não vai ficar preocupado se o irmão da direita, o irmão da esquerda, da frente, de trás, não importa. Né? Nesse lugar em que você se retira para adorar o Senhor, né? Nesse lugar onde você se fecha no seu quarto, você dá o seu melhor, porque ali é só você e Deus. Mas nós também devemos lembrar que a adoração em público deve ser sincera. Né? Não fica se restringindo porque você está com medo do que o irmão vai pensar. Adora você da sua vez, né? Às vezes o irmão só não teve a coragem que você tem de liberar o louvor da melhor forma, sabe? De deixar o Espírito Santo te tomar. Então, faça você o seu melhor, dê você a sua melhor adoração e para de ficar olhando para o que o outro está fazendo, né? Olha para você, olha para si, olha se aquela adoração sua está sendo genuína, porque muitas vezes por causa disso, né? Tanto pelo fato de você ter medo do que os outros vão pensar, quanto pelo fato de às vezes você ser a pessoa que fica vigiando o que os outros estão fazendo, nós entramos e saímos de cultos
sabe, cultos cheios do Espírito Santo, cultos cheios do mover, mas nós entramos de uma forma e saímos da mesma forma. Porque ao invés de ir prestar uma adoração, ao invés de receber, de entregar, sabe, um louvor genuíno, nós estamos focados na vida alheia, né? E preocupados com o que os outros estão pensando de nós. Quando na verdade nós estamos ali no momento de adoração, no momento que é só para você entregar, sabe? Só para você fazer o seu melhor. E não, né, como já disse, não ficar observando o que o outro está fazendo. Então, para você não perder o foco, né? Toda vez que você for adorar, olha para si, olha para você, olha para o que você está fazendo, sabe? Olha para Cristo, olha para Jesus, olha para Ele e declara o seu melhor louvor, declara a sua melhor adoração, declara o seu melhor para Ele. Não fica se importando com o que os outros alheios estão fazendo. Faz para Jesus, né? Até porque é para isso que nós estamos aqui, né? O Senhor busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então adore em espírito e em verdade, né? Porque nós devemos lembrar também que há um grande perigo, né? Que o Senhor fala tanto em Isaías 29, né, quando Jesus retoma depois esse mesmo texto em Mateus, né, que ele fala que muitos adoram com a boca, mas o coração está distante. E o Senhor não tem nenhum interesse em adoração superficial, em adoração que é só com a boca, né? O interesse dele é se o seu coração está voltado para ele, se a sua adoração é genuína, se você realmente está fazendo aquilo para a glória e para o louvor dele, né? Porque falar só por falar, como dizem, né, até papagaio fala. Então, que a sua adoração seja uma adoração genuína, né? Que você entregue o seu melhor para o Senhor, tá bem? E para de ficar olhando para o que o próximo está fazendo, né? Vamos cada um fazer a nossa parte, né? Cada um entregar o seu melhor e esperar que o Senhor receba, né? Que suba como aroma suave nas narinas do Senhor, né? Que suba de forma agradável ao Senhor a nossa adoração, para que nós possamos ser como Davi, sabe? Que não se apegou a um título, né? Não se apegou a um rótulo, que muitas vezes as pessoas pensam que rótulos, que títulos de igreja, né? Que profissões, né? Qualificam eles em alguma categoria a mais do que os outros e eu preciso te dizer que isso não é verdade, né? Quando o Senhor olha, ele só vê filhos. Ele não se importa se você é pastor, se você é presbítero, se você é médico, se você é engenheiro, né? Se você é faxineira, não faz a menor diferença para o Senhor. Se você é rei, né? Se você é presidente, não importa. Ele só vê filhos e corações, corações que estão ou não sendo sinceros, sabe? Ele olha para a sua adoração, se ela é genuína ou não. O rótulo que você tem, sabe? Não importa. Não importa aquilo que você pensa de si mesmo, não faz a menor diferença. O que importa é o que você está entregando para ele. Então, seja mais humilde, entregue a sua melhor adoração para o Senhor, sabe? Entra nesse lugar de humildade, se permita se despir de tudo, de toda essa prepotência, de todo esse orgulho, sabe? Para você não ser como Mical, né? Que só olha a aparência, porque ela estava pensando no que era digno ou não de um rei fazer. Davi estava pensando no que era certo um adorador fazer, né? Até porque é isso que nós devemos fazer, adorar em espírito e em verdade. Então o Senhor te chama para um lugar de adoração. E a minha oração é para que você se coloque nesse lugar onde você adora de forma genuína, né, onde você para de ficar olhando para o próximo, né, para que você não seja Mical, para que você não seja Judas, que fica olhando para o que o outro está fazendo. Olha para Cristo e adora com o melhor que você tem. Né? Se é a melhor dança, se é o melhor louvor, se é a melhor pregação, né? Se é o melhor choro, o melhor unguento, adora com o que você tem, de forma genuína. E tenha certeza que quando é sincero, o Senhor recebe. Né? O que é só de palavras, né? O que só sai da sua boca, nem passa do teto. Mas aquilo que realmente é sincero, o Senhor recebe, o Senhor conhece, né? E Ele se agrada. Então, que você possa ir para esse lugar de adoração sincera.